TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que todos nós possamos abrir o nosso coração para praticarmos a palavra, para nós termos experiências, com o Senhor, de Ele ajustando as nossas vidas, do Senhor restaurando, curando, operando, porque quando nós somos fracos, então é o Senhor, Ele é forte, através de nós. E hoje nós estamos aqui na cidade de Dois Irmãos para conversar com a nossa irmã Simone Fenstenseifer, que vai compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Ela já está há 6 anos na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e como cada um tem uma história, uma vivência com o Senhor, uma experiência, nós queremos saber dela, como foi que Cristo chegou até a tua vida. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã, graças a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, que hoje eu posso dizer que está tudo bem, porque muitas coisas assim eu já tive que passar para aprender a viver realmente a buscar a paz, que excede todo entendimento humano, como o Senhor fala, E, bom, a minha história, assim, com o Senhor é sempre muito bom relembrar, porque são muitas, A gente, até um tempo, semana passada, o Senhor fazia eu lembrar de tudo que Ele já tinha feito, assim, É bom relembrar, Isso renova a nossa fé de nós vermos a atuação de Cristo, Quantas coisas Ele já mudou, Ele já transformou nas nossas vidas, Com certeza, e sem contar, assim, que eu percebo que cada vez que Ele me faz relembrar de cenas do passado, de coisas assim de experiências que eu já tive com Ele, eu vejo que parece que Ele faz também eu voltar lá para ver coisas que naquela hora, naquele momento eu não percebi, E eu sei, assim, que houve um tempo, assim, antes do Senhor, que, claro, a gente busca a paz em muitas coisas onde não há paz, E comigo também não foi diferente, Eu nasci, assim, num lar onde palavra do Senhor, assim, não tinha, Mas nós éramos religiosos, então tinha toda aquela tradição, E eu já cresci sabendo que tinha um Deus. Eu sempre tive essa inclinação, assim, Nas minhas rezas, digamos assim, Eu sempre deixava claro, assim, para Deus, sem eu conhecer Ele, que eu queria o caminho dele, Tanto que muitas vezes, esses dias até encontrei cartas que eu escrevia para Deus, assim, onde eu dizia que eu queria encontrar o caminho dele, E que Ele me conduzisse para esse caminho, E eu sei que eu perdi minha mãe muito cedo, E ali já começou, assim, toda aquela carência, E então eu sei que nesses momentos, assim, de carência, eu buscava muito em pessoas suprir aquilo que me faltava, aquele vazio, E nisso eu conheci o meu marido, Que num primeiro momento tudo é maravilhoso num relacionamento, Aí depois nós viemos, assim, a casar, enfim, E foi onde começou muito conflito, no casamento. Eu também tinha, assim, um negócio na cidade que também não dava certo, Parece que tudo veio junto, assim, Mas hoje eu só agradeço ao Senhor, porque foi a forma como Deus fez eu parar, sabe? Para ver o caminho que eu estava seguindo mesmo, Então, eu sei que tinha uma amiga minha que eu reencontrei depois de muitos anos, Que ela tinha um comércio também em Novo Hamburgo. E daí eu sei que toda vez que eu ia lá era o único lugar que eu sentia um pouco de paz, Porque eu já estava entrando num quadro, assim, de depressão, E desânimo, de desanimar de tudo, Um conjunto de coisas, financeiro, emocional, conjugal, foi tudo junto que começou a trazer esses sintomas de depressão, tudo isso. Sim, com certeza. Até esses dias relembrando disso, num culto, assim, eu fiquei, mais uma vez, me trouxe uma revelação de quanto eu corria atrás de coisas que eram vazias. Eu achava que aquilo ia me suprir, sabe? Eu achava que, no momento em que eu tiver um casamento, que era o meu sonho, casar, ter filhos, no momento em que eu tiver
a gente fala, né, em bens, que a gente quer uma provisão, assim, natural, né? No momento que eu tiver tudo isso, que eu for reconhecida, então, né, a gente busca, assim, eu vejo por mim, eu acho que era tanta rejeição e auto-rejeição que eu buscava, assim, uma afirmação, então, do lado de fora, sempre buscando, né, em coisas exteriores, em pessoas, em coisas, né? Mas não, assim, que nem, às vezes, eu vejo pessoas buscando isso e de certa forma, assim, para fazer maldade, sabe? Ou para mostrar que é melhor. Não, é que eu queria ser reconhecida, mais ou menos assim, né? Eu precisava daquilo tudo. Só que Deus, assim, é tão maravilhoso que Ele permitiu eu conquistar várias coisas que eu julgava que eu iria ser feliz com aquilo. E no momento, assim, aonde eu percebi que eu, então, consegui algumas coisas, foi o momento que eu mais me senti vazia, né? Porque eu vi que aquilo não supria. E depois, assim, todas as confusões que aquilo tudo foi trazendo, né? Pra minha vida, assim, pra minha casa também, né? E então eu sei que, voltando a falar dessa amiga, né? Ela não me falava do Senhor, mas toda vez que eu ia lá, era o único lugar onde sentia um pouco de paz. Aí eu sei que um dia eu tava vindo embora, eu disse, vou ter que ir pra casa agora, né? Mas aqui é tão bom de ficar. Daí ela disse assim pra mim, sabe por que tu gosta de ficar aqui? Porque aqui tu sente a presença de Jesus, né? E eu pensei, lá vem essa história, né? De Jesus, né? Porque eu, até então, é incrível, né? Mas a gente tem uma cegueira tão grande que parece, não, eu tenho, o problema não é esse. O problema é o fulano, é o ciclano, né? Não é o problema com Deus, né? Mas eu vim de Novo Hamburgo pensando em tudo que ela tinha me falado. E eu lembro que eu estava tão mal que de Novo Hamburgo para cá tem uma curva bem perigosa ali, né? Que muitas vezes quando eu chegava naquela curva ali, eu pensava, não, hoje eu vou reto, sabe? De propósito, assim, porque eu não queria mais viver, né? E aquele dia, assim, eu vim pensando, passei pela curva, né? E vim pensando, bom, se tudo isso é verdade, então eu quero um sinal, né? E sabe esses sinais tão bobos? Hoje eu penso, Senhor, misericórdia, né? Só Ele, assim, para ter misericórdia de nós. Mas eu disse para Ele, olha, Senhor, se isso tudo é verdade, que ela me falou, que eu tenho que te buscar dessa forma, na palavra e tudo mais. Então, assim, que eu chegue em casa, que meu marido já esteja em casa, porque ele sempre chegava mais tarde, né? E daí, nisso, eu lembro que eu estava subindo, assim, a lomba da minha casa, né? E já veio dando aquele frio na barriga. E quando eu cheguei, ele estava. Isso era umas 6 horas da tarde. E eu pensei, claro, isso é acaso, né? São testes, assim, até eu compartilho, são testes às vezes tão bobos e ingênuos que a gente faz com Deus, mas que naquele momento eu estava pondo à prova mesmo, sabe? Questionando, poxa, se esse é o problema da minha vida, né? Na tua simplicidade, na tua vontade de encontrar Deus, a gente começa a pedir, né? Não, então te mostra, me dá um sinal, né? Me dá uma ajuda de que é tu mesmo, né, que está falando. É bem assim. E daí eu sei que isso era uma sexta-feira. Daí eu pensei assim, não, isso, né, pode ser um acaso. Então, assim, amanhã, na segunda-feira, eu tinha uma dívida para pagar, né? E no sábado era o dia que eu mais vendia na loja, né? Só que não chegava, digamos assim, nem a um décimo do que eu tinha que pagar na segunda-feira, né? E nisso eu disse assim, bom, então vamos fazer o seguinte, se isso é verdade, que amanhã eu consigo dinheiro, né? Mas assim, sem, né? Aí eu sei que naquele sábado eu nem fui trabalhar. Fiquei em casa e nisso era de manhã e a minha funcionária disse assim, Simone, tem uma senhora aqui que ela quer levar 2 casacos, eram as 2 peças mais caras que eu tinha na loja, né? 2 casacos para provar porque ela quer ficar com um, né? Eu disse, tá, pode deixar, uma pessoa conhecida, né? E daí no final do dia ela disse, Simone, eu não sei o que aconteceu hoje, mas tu sabe que nós vendemos assim um monte. Ela me falou o valor e era assim o valor que eu precisava para segunda-feira, né? E daí eu sei que quando ela estava me falando aquilo ali, eu nunca me esqueço que eu estava assim caminhando lá fora, conversando, né, no telefone com ela, e eu me ajoelhei no chão, sabe? E comecei a chorar assim, pensei, tu tá brincando, é verdade o que tu tá falando? Sim, Simone, entrou tanto, e foi me falando, né, da forma como Deus tinha feito, né, para entrar aquele valor, porque a loja que eu tinha era de bijuterias e acessórios. Então, para vender para aquele valor, eu teria que vender muita coisa, porque bijuterias são valores menores, assim, né? E então aquelas peças mais caras que eu tinha na loja saíram naquele sábado, né? Então, desde aquele momento ali eu comecei a buscar até na igreja onde eu comecei a congregar, era uma igreja de denominação, assim, né? E lá tinha uma forma diferente, eles colocavam, eram pastores, né? Tinha uma liderança sobre a tua vida. Então aquela liderança te acompanhava, né? Ela até no início tinha que fazer
por 7 semanas, tipo uma terapia, né? Mas ali ela ia ministrando a palavra, bem diferente. Eu vejo que Deus usa todas as coisas mesmo, porque Ele usou muito aquela pessoa também para me trazer a palavra. Eu estava tão mal que eu não tinha vontade de comer da palavra, mas ela disse assim: tu tem que te alimentar, né? Tu tem que ler, porque tu vai ver que o Senhor vai te curar, né? Então, assim, eu lembro que havia momentos em que eu estava tão mal em casa, que de repente ela me ligava e ela dizia assim: Simone, eu sinto do Senhor que eu tenho que subir aí para ministrar a palavra contigo, né? E eu não queria, né? Eu queria ficar sozinha embaixo das cobertas, assim, eu não tinha ânimo mais para levantar, né? Mas ela vinha e ela começava a ler para mim, sabe? Eu sempre digo, ela me dava comida na boca, né? E ali, então, eu fui vendo que aquela palavra ali, só o fato de ficar ouvindo, às vezes nem entendendo, né? Aquilo já foi criando uma força dentro de mim, né? Para mim lutar de novo, para rever a minha vida, enfim, né? E eu sei que eu fiquei, eu creio que uns 2 anos naquela congregação. E depois, como era mais longe, eu já morava aqui em Morro Reuter, eu comecei a congregar numa outra igreja em Sapiranga. Ali também eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio, né? E ali também era uma pessoa que sempre acompanhava, né, a gente, uma liderança espiritual, digamos assim, sobre a nossa vida, né? Então eu sei que ali naquela igreja aconteceram algumas situações que me deixaram muito frustrada, assim, né? Graças a Deus que não com a palavra, né? Sim. Porque eu já estava assim aprendendo e Deus já estava trabalhando a minha vida na questão assim de não depender de homens, né? Mas era muito difícil para mim ainda, né? Porque a carência era aquela coisa, tinha uma pessoa que tu te agradava ou que te dava aquela atenção, tu acabava se entregando, abrindo a vida assim, né? Então lá aconteceu uma situação muito constrangedora assim, que essa pessoa então que eu julgava, né, um Deus na minha vida já estava sendo, né? Porque era a pessoa assim, eu tinha um problema, era para ela que eu ligava, né? E daí eu sei que aconteceu uma situação onde eu pensei, poxa, mas onde é que está Deus nisso tudo agora, né? Colocou uma pessoa na minha vida para me levar para o caminho da verdade e agora está acontecendo tudo isso. Não sei se a pessoa mentiu para mim, o que aconteceu, né? Aí eu sei que eu fui falar com ela e dizer para ela assim que eu não me sentia mais à vontade diante de tudo que eu estava ouvindo, né? E que ela então me falasse se era verdade, né? E eu sei que ela se aquietou e disse assim que ela não tinha o que falar para mim, enfim, né? E eu saí assim muito triste daquela igreja porque eu fui procurar o pastor e contar a situação e dizer que eu queria acertar com a irmã, mas que eu precisava saber se aquilo tudo era verdade, né? Porque envolvia a minha família, o meu marido, né? Várias coisas assim que a gente acaba compartilhando, né? Então veio de uma forma assim bem complicada mesmo, né? Mas enfim, aí aquele pastor disse assim, me deixou bem claro que ela teria preferência naquela igreja, que se ela não queria conversar comigo era para deixar, enfim, e eu sem entendimento da palavra mesmo, assim, hoje claro que eu entendo tudo isso, né? E hoje assim, graças a Deus, eu vejo assim que o sentimento que eu tenho por ela é totalmente outro, né? Mas na época, por depender de homens ainda, eu não tinha a visão que a gente tem hoje na igreja, né? E eu sei que eu saí de lá muito frustrada, muito triste assim, e fiquei acho que uns 6 meses sem congregar, mas em casa, sempre buscando a palavra. E foi um período assim que novamente eu caí em depressão, sabe? Foram 3 crises que eu lembro, né? E até fiquei muito frustrada porque até então eu cria que Deus tinha me curado, né? Mas eu não entendia por que eu tinha que passar de novo por aquela situação, né? E o meu marido também na mesma época estava passando por uma situação muito difícil, que ele estava desfazendo uma sociedade, né? E daí eu sei que eu buscava assim em casa e pedia, Senhor, eu quero congregar, mas eu quero congregar numa igreja assim que seja do Senhor mesmo, que eu sinta paz, né? Até então a gente pensa assim que igreja do Senhor vai ser tudo perfeito, né? Claro que a gente... Mas naquela ignorância ali, eu queria algo assim que me fizesse enxergar a verdade mesmo como ela é, né? E daí eu sei que eu comecei a visitar algumas igrejas aqui na região, mas nenhuma delas assim eu sentia paz, né? E um dia uma amiga minha me disse, Simone, eu conheci uns missionários que chegaram aqui na cidade, tu não quer ir lá conhecer, ir num culto deles, né? Eu disse, tá, então vamos. E daí eu sei que eu fui com ela e nisso, assim, era bem pequenininha, sabe? Era como se fosse numa garagem. Não era numa garagem, era num salão de festa de um prédio. E eu já achei tudo estranho, porque eu já estava acostumada com o templo, né? Aí tinha que meia dúzia de pessoas só ali, né? E foi muito engraçado, porque eu sempre gostei muito de louvor. Mas aqueles louvor pentecostal, como diz assim, né? Com barulho, com grito e tudo mais, né?
E eu chego ali, aquela coisa calma, assim, né? Eu pensei, com certeza, senhora, aqui não é, né? E eu sei que é tão engraçado que tudo que eu ouvi naquele culto, eu sempre digo, não era o que eu queria ouvir. E eu não gostei, nem do louvor, eu não gostei da palavra, porque já foi assim, falando de pecador, que eu era pecadora mesmo, né? Mas eu acho tão engraçado que mesmo não gostando, naquela mesma semana eu procurei o pastor e perguntei para ele, pastor, como é que eu faço para congregar, né? E foi muito bem recebida, assim, né? Nossa, foi uma bênção muito grande aqueles irmãos, assim, que estavam aqui, né? Trazendo a palavra naquela época, assim. E todos os irmãos que já estavam, né? Então, ali, assim, eu vi que eu fui recebendo alimento verdadeiro. Às vezes eu penso assim, eu já fiquei... Acho que eu tinha ficado uns 3 anos em igrejas, assim, né? Evangélicas, né? Mas bem diferente da graça, como a gente conhece, né? E aí eu penso assim, para te ter uma ideia, eu cheguei na igreja até questão de dízimos e ofertas. Para mim, assim, eu não queria nem ouvir, né? Porque eu tinha um conceito daquilo ali que não era do Senhor, que eu tinha que dar do jeito que eu queria e ofertar da forma como eu queria, né? Mas uma coisa eu lembro que quando eu cheguei na igreja, o Senhor me deixou bem claro, assim, que era para mim entrar e não julgar nada e não me apegar mais a pessoas como eu me apegava antes, que era para mim, digamos assim, aprender a amar os meus irmãos, enfim, a todos, né? Mas que ele me tratou tanto assim que não que eu não pudesse me aproximar, não nesse sentido, mas como eu vou te dizer, que eu precisava amar mais ele do que as pessoas, né? E então, eu sei que no momento em que eu cheguei, estava acontecendo uma situação até na igreja que, na época, se Deus não me deixasse bem claro aquilo ali, eu também não teria ficado, né? Porque a gente já entra julgando e achando, não, mas não pode ser, né? Mas Deus foi muito maravilhoso. E eu sei que Ele começou, então, eu sempre digo, acho que foi ali onde o Senhor começou realmente a abrir os meus olhos, né? De quem eu era, né? Deus vai operando, vai trabalhando, né? E às vezes a gente nem sente nessa obra do Espírito, aos poucos Deus vai fazendo. Com certeza, é. Ali eu comecei a ver, assim, que quão pecador eu era mesmo, né? Porque até então eu recebi e fiquei um bom tempo, assim, com aquela graça do Senhor, de saber que eu era salva, de saber que Deus me amava, né? Mas eu não entendia por que se Deus me amava ainda acontecia tantas coisas, eu não conseguia ver o pecado dentro de mim, né? E eu louvo muito a Deus, assim, por tudo que eu já aprendi, né? Sinto muita, muita paz, assim, de que essa igreja é a igreja do Senhor mesmo, né? Porque eu vejo, assim, que foi aonde Deus começou realmente a restaurar e me mostrar coisas que eu não conseguia ver em mim, e, enfim, em todo o corpo, assim, porque a entender o que é membro, o que é ser um membro do corpo de Cristo, né? Até uma coisa que eu percebo, eu era muito, muito apegada à minha família natural, né? Aos meus irmãos e tudo. Então isso também foi uma obra que Deus foi fazendo na minha vida, assim, de compreender quem é meu irmão, quem é minha mãe, como Jesus falou naquele momento, ainda essa semana a gente estava recordando, né? Eu estava compartilhando com meu marido, né? Sobre essa coisa, assim, que nós temos esses apegos naturais, afetos naturais, né? Mas que quem realmente vai reinar com o Senhor, né? A família de Deus, né? É a família da fé. E até isso eu vi que Deus foi mudando nesses anos todos. O meu sentimento por essa família, sabe, da fé, muda a cada momento, né? Essa questão do perdão, que nem uma situação como eu compartilhei, assim, do passado, né? Com essa irmã que eu tive em outra denominação. Hoje eu jamais iria agir com ela dessa forma. Jamais, né? Mas não, eu queria tirar satisfação, eu queria... E amém, se a irmã errou, se ela não errou, eu sei o que eu tenho que fazer hoje, né? Então isso é muito bom. Traz muita paz, né? O conhecimento da verdade gera paz, porque Deus nos mostra, né, os caminhos que nós temos que seguir, as coisas que é necessário. Deus vai renovando a nossa mente, né? E aquilo vai trazendo uma libertação para cada um de nós. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco que a nossa irmã ainda tem muitas coisas para compartilhar. Janela do Céu.